Antes de mergulharmos na história de Bernard, é importante entender a criatura que inspira tantas lendas. Os crocodilos são predadores antigos, existem há mais de 200 milhões de anos, e até hoje continuam reinando nas margens dos rios e lagos. Entre eles, existe uma espécie temida por todos, o crocodilo do Nilo. Esse gigante pode ultrapassar 6 metros de comprimento e pesar mais de 1 tonelada, com mandíbulas poderosas, capazes de esmagar ossos com um só golpe. Eles se alimentam de peixes, aves, antílopes e às vezes até búfalos. Vivem camuflados na água parada, pacientes, silenciosos, esperando o momento certo para atacar. Em algumas regiões da África, surgiram histórias de crocodilos tão grandes, tão violentos, que pareciam mais espíritos antigos do que animais comuns. Um deles realmente existiu. Chamava-se Gustave, no Burundi. Acredita-se que tenha matado mais de 300 pessoas e nunca foi capturado. Mas hoje vamos contar uma história ainda mais estranha, mais obscura, mais lendária. O nome dele era Bernard, e o que ele fez ainda ecoa pelos rios da África até hoje. Na beira do rio Kanga havia um vilarejo pequeno, simples, tranquilo. Pelo menos era o que parecia. As pessoas viviam da pesca, da terra e do silêncio da floresta. Mas com o tempo, o silêncio começou a parecer estranho. Barcos viravam à noite. Pescadores sumiam sem deixar rastros. Pegadas enormes apareciam na lama. E então vieram os boatos. É um crocodilo gigante, diziam, com olhos que brilham no escuro. Ele escolhe suas vítimas. Ele sente o cheiro do medo. O nome dele começou a circular, como um sussurro: Bernard. Ninguém sabia de onde vinha, ou há quanto tempo estava ali. Mas uma coisa era certa: depois do pôr do sol, ninguém mais se aproximava do rio. E foi assim que o medo se tornou parte da rotina, como uma sombra que nunca ia embora. Tudo começou com um grito. No meio da madrugada, um pescador chamado Loba saiu para o rio. Nunca mais voltou. Na manhã seguinte, encontraram apenas a canoa, virada, partida ao meio, coberta de arranhões. E sangue, muito sangue. A aldeia se calou. As crianças foram proibidas de brincar perto da água. E por um tempo, o medo foi o único som. Mas Bernard não parou. Veio a segunda vítima, um jovem caçador. Desapareceu em pleno dia claro. Seu arco foi encontrado, partido. Logo depois, foi a vez de uma anciã, puxada da margem enquanto lavava roupas. Dizem que seu grito ecoou até o meio da floresta. Os mais velhos tentaram explicar. Era um espírito? Uma maldição? Ou apenas um animal? Mas ninguém tinha respostas. E noite após noite, a sensação crescia, a de que Bernard não era um crocodilo comum. Ele era inteligente, escolhia, observava, e cada novo ataque trazia mais pavor, mais silêncio, mais respeito pelo rio, porque Bernard não deixava rastros. Apenas o vazio, e o vilarejo começou a entender que algo maior estava à espreita. As pessoas tentaram de tudo, montaram armadilhas, chamaram caçadores de longe, bateram tambores, fizeram oferendas, até chamaram um velho curandeiro, que dançou 3 noites seguidas. Mas Bernard nunca aparecia. Era como se ele soubesse, como se sentisse o cheiro da armadilha, antes mesmo dela ser colocada. As pegadas sumiam na lama. Os rastros levavam a lugar nenhum. Os barcos vigiavam o rio. Mas o rio seguia calmo, imperturbável. Alguns diziam que ele era um espírito das águas. Outros que era uma criatura antiga, muito mais velha que os homens. Havia quem jurasse ter visto seus olhos, 2 pontos vermelhos, brilhando entre os juncos. Mas ninguém conseguia provar nada. E o mistério crescia. Com cada ataque, com cada desaparecimento, Bernard se tornava menos animal e mais lenda.
Por que ele nunca era pego? Como podia desaparecer tão rápido? Será que ele estava realmente sozinho? Mas que sentiam o tempo todo, como uma sombra, presa à terra. Numa manhã nublada, um homem chegou ao vilarejo, sozinho, com passos firmes e olhos que pareciam já conhecer aquele lugar. Ninguém sabia seu nome, nem de onde vinha. Carregava apenas uma mochila e um cajado feito de madeira escura. Era alto, magro e falava pouco. Alguns diziam que era um andarilho, outros achavam que era um feiticeiro. Mas ele não parecia assustado, nem curioso, apenas em paz. Ficou hospedado na casa de uma anciã e nos primeiros dias apenas observou. Andava pelo vilarejo, olhava o rio, sentava-se à beira da água, em silêncio. As crianças o seguiam à distância. Os adultos sussurravam a sua passagem, até que certa noite ele falou: "Eu sei sobre Bernard." O silêncio caiu como pedra. Ele não é um monstro. Ele é um guardião que perdeu seu propósito. Ninguém entendeu, mas ninguém ousou rir. E foi assim, com poucas palavras, que tudo começou a mudar. Porque pela primeira vez em anos, alguém não tinha medo. Alguém parecia estar ali por uma razão. A lua cheia iluminava o rio como se fosse dia. Naquela noite, o estranho saiu sozinho. Sem armas, sem armadilhas, apenas com seu cajado. Os mais corajosos o seguiram à distância, escondidos entre as árvores. Ele caminhou até a margem, parou e esperou. Minutos que pareciam horas. O rio ficou tenso, como se segurasse a respiração. Então, a água se moveu, lenta, profunda, pesada, e Bernard surgiu, imenso, com escamas tão antigas quanto o tempo. Olhos vermelhos, que ardiam como brasas. O vilarejo prendeu o fôlego, mas o estranho não se moveu. Levantou o cajado e falou palavras que ninguém entendeu. Uma língua antiga, esquecida, que parecia vir da própria terra. Bernard parou. Seus olhos brilharam mais forte, e por um instante, o tempo parou também. Então, o crocodilo abaixou a cabeça, como se compreendesse. Não houve luta, não houve grito. Bernard desapareceu nas águas e nunca mais foi visto. O estranho voltou para a vila, com o mesmo silêncio com que chegou. Naquela noite, as crianças dormiram sem medo e o rio ficou em paz. No dia seguinte, o estranho já não estava mais lá. A casa onde dormia, vazia. O bastão, deixado encostado na porta. Nenhum rastro, nenhuma despedida. Mas havia algo no ar. Algo diferente. O rio, tranquilo. Nenhum som à noite. Nenhuma sombra se arrastando na lama. Pela primeira vez em décadas, as pessoas sorriram. Com o passar dos dias, surgiram perguntas. Quem era aquele homem? De onde veio? Como sabia o nome de Bernard? E mais estranho ainda, como conseguiu detê-lo sem violência? Um dos anciãos, após muito silêncio, falou: "Há muito tempo, dizem que os grandes guardiões da natureza só obedecem àqueles que falam a língua do mundo. Talvez ele fosse um desses. Alguns diziam que era um espírito enviado pelos deuses. Outros achavam que era descendente de um antigo clã de protetores nas águas. Mas ninguém sabia ao certo. Só sabiam que Bernard havia parado. E com ele, o medo. O bastão ficou guardado no centro do vilarejo, como lembrança, como símbolo. E o nome Bernard voltou a ser dito, agora com respeito, não com terror. O tempo passou, mas Bernard nunca foi esquecido. O vilarejo voltou a viver. O mercado reabriu. As crianças brincavam perto do rio. Os barcos voltaram a pescar. E os cantos antigos foram ouvidos outra vez. Mas algo havia mudado. Não era apenas o fim do medo. Era o começo de algo maior, o respeito. As pessoas passaram a honrar o rio, cuidar da natureza ao redor.
contar histórias sobre Bernard, não como monstro, mas como guardião. Uma vez por ano, o vilarejo realiza um ritual. Flores são lançadas ao rio. E as crianças ouvem, com olhos arregalados, a história do crocodilo gigante, que protegia a terra, mas se perdeu em sua dor. O bastão do estranho ainda está lá, no centro da vila, cercado de oferendas simples, frutas, água, desenhos. E o nome Bernard é ensinado nas escolas locais, não como ameaça, mas como memória viva da força e da fúria da natureza. O povo aprendeu: alguns monstros não nascem maus, apenas esquecidos. E com o tempo, a lenda se transformou, de terror em sabedoria. Às vezes, ao entardecer, quando o céu fica vermelho, há quem jure ver algo se mover nas águas. Um rastro, um brilho, um par de olhos distantes, observando em silêncio. Talvez Bernard ainda esteja lá, não como ameaça, mas como sombra do que já foi. Alguns dizem que ele dorme, no fundo do rio, esperando, protegendo. Outros acreditam que o espírito dele se fundiu com a terra e com o estranho, em um só guardião invisível. Mas ninguém tem certeza. E talvez essa seja a beleza da lenda. Ela não precisa de prova, só de memória. E então, se um dia você estiver às margens de um rio na África e o vento soprar de um jeito diferente, olhe bem, escute. E se sentir que há algo te observando, lembre-se, nem todo silêncio é vazio.